Galerinha, a questão 40, ela aborda um conteúdo de MMC, mínimo múltiplo comum. Então é muito comum na prova do IFRN e de outros exames de seleção de Brasil afora cobrar MDC ou MMC. Nesse caso aqui a questão ela está pedindo MMC, beleza? Então você que vai fazer a prova amanhã, dá uma revisada nesses dois tópicos, MMC e MDC, que provavelmente terá uma questão de um desses dois tópicos. Então se liga aí na questão 40. Então ele fala mais ou menos assim, questão essa cobrada em 2020 também, no exame de seleção. Lauro começou um tratamento médico após ter sofrido várias agressões nas redes sociais. Na prescrição médica, foram receitados 2 medicamentos. Um deles deve ser ingerido de 8 em 8 horas e o outro de 10 em 10 horas. Supondo que Laura ingeriu os 2 medicamentos às 14 horas do domingo, ela irá ingerir novamente os medicamentos juntos. Pessoal, para você ter certeza se é MMC ou MDC, todas as vezes que você estiver querendo encontrar uma quantidade de horas futura, certo? Ela fala aqui, ó, ela irá ingerir novamente 2 medicamentos juntos quando? Então a ideia de MMC. Beleza, professor, como é que eu faço isso? Você vai pegar a quantidade de horas que ela tomou o primeiro medicamento, mais a quantidade de horas que ela tomou o segundo medicamento. E você vai decompor aqui, certo? Então, no momento que eu decomponho, observe, ó, 8 dá para dividir por 2, então aqui dá 4, 10 por 2, aqui dá 5. O 4 dá para dividir por 2 ainda, conserva o 5, dá para dividir por 2, e aí o 5 só dá para dividir por 5. Então, quando eu faço essa multiplicação entre esses coeficientes, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5, 40. O que é que isso quer dizer, professor? Que 40 vai ser a quantidade de horas que os medicamentos vão voltar a ser tomados juntos, certo? Após 40 horas do início. Então, vamos lá. Então, ela iniciou aqui o processo, ó, o início foi no domingo, às 14 horas, beleza? Então, às 14 horas. Observe, ó, 40, se eu subtrair aqui um dia, se eu subtrair o 24, vai sobrar aqui 16, certo? Então, nós temos que 40 equivale a 24 horas mais 16 horas. Pronto, assim fica mais fácil de entender. Então, observe, ó, teve início no domingo, certo? Se eu somar mais 24 horas aqui, ó, nós vamos chegar à segunda às 14 horas. Beleza. Aí, observe, ó, ainda está restando 16. Se eu somo mais 12, observe, ó, 14 mais 12 é 2 horas da manhã, certo? Mas foram 16. Então, mais 12 somado mais 4, então 2 horas da manhã somado mais 4, nós chegamos às 6 horas da manhã da terça, certo? Então, somando aqui mais 16 horas, beleza? Então, da manhã. Então, a alternativa correta, se liga aí, ó. Na terça-feira, às 6 horas da manhã, letra C de cachorro, beleza? Então, pessoal, uma questão, é um conteúdo que provavelmente vai estar na prova, MMC ou MDC. É um conteúdo simples. Aqui no canal tem alguns vídeos já que eu postei sobre esses conteúdos, então dá uma revisada. Então eu vou listar aqui alguns conteúdos que provavelmente vai estar na prova amanhã. Eu queria que vocês dessem uma recapitulada. Quais são eles? Probabilidade é um deles. Aqui no canal tem vídeos, tá? Acabei de corrigir questões com vocês de probabilidade. A parte de estatística, de média, mediana e moda também vai estar na prova. Pode estudar e pode revisar que vocês vão acertar essas questões. A parte de MMC e MDC, eu acabei de resolver uma questão com vocês aqui. A parte de números binários, lá no início do ano eu comecei com questões de números binários, então dá uma recapitulada de como transformar de número binário para decimal, como transformar de decimal para número binário. A parte de escala, sempre tem questões de escala, mas eu vou chamar a atenção aqui IMC. E também de velocidade média, pode ser que caia alguma questão aí envolvendo essa ideia de velocidade média. Pode ser cobrado, já que a escala foi cobrada no ProITEC, então eles provavelmente cobram aí a parte de razão envolvendo uma dessa parte de razões, né? Com densidade demográfica, IMC ou velocidade média. A parte de regra de 3, questões também de razão, proporção, né? Regra de 3, provavelmente vai estar na prova. A parte de equação de primeiro e segundo grau,
Então lembre de revisar a equação de segundo grau, primeiro grau, a parte de expressões algébricas também, né? Uma questão que elas costumam cobrar muito. E para finalizar, a parte de área, área de figuras planas. Então recapitulem, revisem a parte de área de quadrado, área de retângulo, área de triângulo, área de losango, área de trapézio, que provavelmente tem uma questão envolvendo áreas, certo? Mas não só de áreas. Lembre que todas as vezes que o IF cobra a ideia de área, ele traz junto com a questão a parte de quem? Transformações de unidades. Professor, como assim? Aquela ideia de transformar de metro para centímetro, decímetro, certo? Ali é a transformação de comprimento, aquelas escalas de comprimento. Então tem que lembrar também. A parte da escala envolvendo área, certo? Lembre que é a mesma escala, sendo que elevado ao quadrado. A escala envolvendo a parte de volume, né? Volume e capacidade, a transformação ali de capacidade para volume, de volume para capacidade. Então sempre está lembrando aquilo. A ideia de massa, né? As principais medidas de massa, quilograma, arroba, né? Então lembre essa ideia de unidade também. E a parte de medidas de transformação de tempo, né? De hora para minuto, para segundo. Então eu espero que vocês façam uma boa prova amanhã, que aplique o que vocês já vinham estudando. Então é só mais uma prova. Levem água, leve comida, leve canetas. Não esqueça de levar o lápis e a borracha para fazer os cálculos e os rascunhos. E é isso. Tamo junto. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, dá aquela força. Deixa aí sua curtida, seu comentário e depois fala como foi a prova. O que achou da prova, o final da prova amanhã, que eu vou comentar com vocês as questões assim que sair a prova, beleza? Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.